Comprar um veleiro é fácil, difícil é manter um veleiro. Será? Muita gente me pergunta quanto custa manter um veleiro no Brasil e eu nunca podia dar uma resposta que fosse útil para as pessoas, mas agora eu tenho como, porque eu fiz uma pesquisa muito legal que você vai ver aqui nesse episódio. A pergunta que a gente mais recebia é quanto custa morar em um veleiro no Brasil. E a gente já respondeu isso no episódio 115 e eu acho que foi uma resposta muito boa. Mas tinha certos aspectos que a gente queria entrar, por exemplo, como é isso em diferentes estados, diferentes tamanhos de barco, que a gente não conseguia porque a amostragem era pequena. Que embora fosse proporcionalmente grande a amostragem, 55 barcos, se a gente fosse ver assim, quanto custa manter um barco de 43 pés? Só tinha um, sabe? Então, naquele tamanho. Então, era muito difícil responder isso. Mas então a gente fez uma pesquisa agora com vários velejadores, não só os que moram a bordo, e a gente conseguiu entrar em detalhes muito legais e que vão te ajudar muito mais a escolher um barco se você quiser comprar, ou se você quiser ter a curiosidade só de quanto custa, pensar isso num dia, e vai aprender um monte de coisas interessantes também no meio do caminho, eu espero. Essa amostragem de 575 barcos já é algo bem legal para um universo que eu imagino que seja em torno de 3 mil barcos ou 5 mil barcos. Mesmo sem ter certeza desse universo total de veleiros no Brasil, a margem de erro, independente de ser 3 ou 5 mil, ela gira em torno de 4%, o que já é uma pesquisa de gente grande. Não é uma pesquisa com quem mora a bordo, então tem resultados um pouco diferentes, porque quem mora a bordo geralmente está o dia inteiro no barco e por um lado usa mais, mas por outro como tá sempre no barco, conserta muito mais as coisas por si só, né? E não precisa de terceiros para cuidar o barco e tal. Então o custo de quem mora a bordo geralmente é menor, foi o que a pesquisa mostrou. Mas se você pretende morar a bordo um dia, é bem provável que você vai ficar com ele um tempo numa marina e tal, porque você ainda não vai saber fazer tudo a bordo. E mesmo assim, então essa pesquisa aqui é útil para você. Mas primeiro eu gostaria de conversar sobre o que a gente pode confiar nessa pesquisa. Eu acho que toda pesquisa deveria ter uma explicação assim, mas se a gente fosse um estado ditatorial que controlasse todas as transações de todos os seus habitantes ao mesmo tempo, talvez a gente tivesse a verdade nas nossas mãos, talvez soubesse exatamente quanto custa em cada veleiro e traçar uma média perfeita, mas isso ainda bem que não é possível, né? Mas mesmo assim, se a gente tivesse todas as milhões de planilhas e transações de milhares de realidades diferentes, mesmo assim, seria muito difícil a gente olhar cada número e entender o que acontece ali. A nossa mente não consegue entender coisas tão complexas quanto isso. A gente precisa simplificar. A gente precisa de uma estatística para tornar isso digerível para a nossa consciência. E nesse processo a gente perde muita coisa. A gente perde detalhe, a gente se descola um pouco da realidade. Isso é importante ter em mente. Portanto, a média que está aqui não é necessariamente o que vai acontecer com você. A realidade ela é muito mais diversa do que isso aqui. A gente vai tentar mostrar em alguns gráficos de dispersão o quão diverso isso é. Outra questão tem a ver com filosofia da ciência ou teoria do conhecimento. Há milhares de anos, pensadores, cientistas se debruçam para tentar entender o que é conhecimento confiável. O que você pode aprender e confiar. E você pode organizar o conhecimento que a gente tem em 2 tipos. O primeiro deles é o conhecimento racionalista, aquele que é feito só com a razão. Platão e Descartes eram defensores de que somente a razão é capaz de dar pra gente conhecimento confiável. Você já deve ter ouvido falar do Descartes falando penso, logo existo. Era ele tentando procurar coisas confiáveis no raciocínio que ele pudesse acreditar que eram 100% verdades. Os racionalistas defendem que o nosso sentido e as nossas experiências nos enganam. Quando você olha uma ilusão de ótica, é um claro exemplo disso. Você está enxergando coisas que não existem ali. Por exemplo, tenta contar quantas bolinhas pretas tem nessa tela. E seguindo essa lógica, é possível você encontrar um amigo que teve um barco por 2 anos e no primeiro ano que ele teve fundiu o motor e no segundo ano o mastro caiu e ele vai achar um horror ter um veleiro e de que é muito caro e é um absurdo, mas isso não serve para todo mundo. Essas peças deveriam e geralmente duram décadas. Foi só azar mesmo. Nesse caso, a experiência está levando ele
acreditar em alguma coisa que não é verdade. E o segundo tipo é o conhecimento empírico, aquele que é adquirido através justamente dos sentidos e da experiência. Racionalizar é importante, é bom, mas se você deixar eles soltos, sem trazer eles para a realidade, ele pode te levar a lugares como o paradoxo de Zenão. Ele dizia que jamais uma flecha atinge o seu alvo, porque o espaço que ela percorre pode ser infinitamente divisível em segmentos menores e menores, o que levaria um tempo infinito para chegar. Faz sentido lógico e muitos cientistas inteligentes ficaram séculos debatendo isso sem chegar a uma conclusão, mas eu não ficaria na frente de um arqueiro apontando uma flecha para mim mesmo. Então há quem defenda que os conhecimentos que a gente pode confiar somente provém da experiência e dos sentidos. E aí temos Aristóteles como exemplos de filósofos que acreditavam nisso, e Francis Bacon, que foi muito importante no Renascimento também, e os ingleses eram bastante partidários dessa teoria. Mais tarde, filósofos como Kant observaram que os dois juntos em uma metodologia, o racionalismo levantando hipóteses e o empirismo testando essas hipóteses com experimentos, era um caminho mais seguro para a gente adquirir o conhecimento. E isso, simplificando bastante, veio dar no método científico que a gente tem hoje. Não que o Kant tenha inventado isso, ele observou isso, que os filósofos naturais da época, porque na época não existia cientistas, o nome certo era filósofos naturais, o termo cientista é do século XIX. Era o que eles faziam. Então é uma observação, não que o Kant tenha inventado isso. Então tem esses dois lados. Tem um lado que é mais, talvez, firme na realidade, que seja o lado empírico, que é cada pergunta que a gente fez e é como se fosse uma sonda que a gente coloca dentro da realidade para ter um sinal. E por outro lado tem o lado racionalista, que é as interpretações que a gente vai fazer aqui, que podem ou não ser verdade, de tentar mostrar como isso acontece. E se você tiver outras interpretações para os dados que a pesquisa mostrou, por favor, coloque, porque elas são interpretações. Não necessariamente, eu vou fazer o melhor possível aqui para entender, mas não quer dizer que eu esteja certo. Especialmente se você tiver essa habilidade incrível de colocar elas de forma educada nos comentários, vão ser muito bem aceitas e vou agradecer bastante. Eu convidei duas pessoas para me ajudar nessas interpretações. Uma é o Basílio, que a gente já entrevistou no episódio 75, e é Comodoro do Clube de Antonina, um velejador já com bastante experiência, e ele é professor e doutor da Universidade Federal do Paraná. É um cara muito legal, especializado em estatística, econometria, e aprendi muito com ele. Essa pesquisa tem muito o que ele me ensinou também. E outro é o Murilo Novaes, que é um cara muito legal, que foi diretor da revista Velejar, da Yacht Life, também foi navegador da equipe de vela do Torben Grael. É um cara com... Se eu ficar falando o currículo dele aqui, vai ter mais dados que a pesquisa, mas vai ser um cara muito importante para a gente tirar conclusões legais dessa pesquisa aqui. É preciso dizer que essa pesquisa tem alguns pontos fracos. Um deles é que a gente não sabe o universo total de veleiros ativos no Brasil, né? A gente imagina que 3, 5 mil, mas a gente não sabe. Outra questão é que os meios de propagar essa pesquisa foram as redes sociais do Hashtag Sal, que apesar de ser o maior canal de náutica do Brasil, vai fazer alguma distorção, porque a gente não sabe quantos velejadores não assistem o Hashtag Sal. Mas a gente sabe que alguns velejadores que não assistem o Hashtag Sal responderam essa pesquisa. 8% das respostas são de pessoas que não assistem o Hashtag Sal e 26% que assistem esporadicamente. Como pontos fortes, a gente tem o fato dela ser enorme, uma amostragem muito grande, de ser anônima, então todo mundo estava muito tranquilo de colocar ali quanto gasta e tal, a gente não tem nome, e-mail, nada, nenhuma referência das pessoas. E também o fato de ser feito por um canal totalmente independente, bancado por velejadores. Então, isso torna a gente bastante independente para fazer essa pesquisa. Então agora que vocês já entenderam do que a gente está falando, que são dos velejadores em geral, não das pessoas que moram a bordo, vamos aos resultados. A idade média dos velejadores que a gente encontrou foi de 50 anos, mas a gente encontrou velejadores de 12 a 79 anos. Isso na pesquisa, porque eu encontrei velejadores que navegaram até os 90 anos e também encontrei velejadores de 8, 7 anos que estão no Optimist. A maioria dos velejadores são do estado de São Paulo, onde é também o estado mais populoso, e seguido do Rio Grande do Sul, onde tem uma grande tradição de vela, depois Rio de Janeiro e Bahia. E só que quando você olha em que estados estão os barcos, você vai notar uma diferença, porque o Rio de Janeiro é o estado onde tem mais barcos, depois seguido do Rio Grande do Sul e depois São Paulo. Isso acontece porque muitos velejadores de São Paulo têm o barco do Rio de Janeiro. Eu conheço mesmo vários e eu era um deles. Eu tinha barco em São Paulo antes de morar a bordo e tinha barco em Paraty, por exemplo, em Angra, bem comum também.
E então faz muito sentido isso. O São Paulo tem lugares lindos para se ter um veleiro, muito bacanas, Ubatuba, Ilhabela, Santos é bacana também. Mas no Rio de Janeiro tem mais lugares. Na Baía da Ilha Grande tem uma quantidade de ancoragens muito grande, bastante mesmo. E nem todos os veleiros ficam na água salgada. Tem vários estados que tem bastante veleiros de água doce, e nem sempre pequenos. O Rio Grande do Sul tem uma média de tamanho parecida com São Paulo, quase igual, e é todos de água doce, porque ficam na Lagoa dos Patos e no Rio Guaíba. Ou Lago Guaíba, é uma briga grande nessa questão. E São Paulo tem pelo menos 1/3 dos veleiros na represa de Guarapiranga, que é forte na vela, e também no Rio Tietê, que é um lugar bem legal para você ter um barco. O tamanho médio dos veleiros foi de 30 pés, né? Mas eles vão aí de, sei lá, de oceano mesmo, vai de 16 a infinito, mas até 45 é normal você encontrar uma marina, 50, depois é meio raro. Em média, os velejadores que responderam à pesquisa velejam há 20 anos. Então as respostas que tem aqui incluem velejadores com uma boa experiência, não é uma pesquisa só com novatos. Mas o interessante é que nos últimos 5 anos o número de velejadores aumentou bastante. E somar ali os 5 primeiros anos e comparar com o total dos outros tempos de experiência na vela, vai ver que tem uma concentração muito grande aqui inicialmente. Isso é uma mudança de comportamento das pessoas aí na sociedade que estão, digamos assim, redescobrindo um pouco o valor de ter uma experiência mais próxima do mar, um esporte à vela. Cara, eu acho muito legal ter esse crescimento, né, esse ressurgimento da vela, né? Eu acho que isso tem a ver com uma questão cultural, tá? Tem a ver com uma questão da democratização dos meios, né, de comunicação, onde eu acho que, por exemplo, o hashtag SAL, o Sailing Around the World, o Unforgettable Sailing, né, e os canais todos aí, né, de YouTube, né, e acho que por outro lado tem uma questão cultural que é uma certa desbaranguização do Brasil, né? Até um momento político e filosófico que a gente está passando no meio dessa pandemia é complicado, né, de dizer isso, que a gente vai perder um pouco o contato com esse sentimento. Tinha muito essa questão do status, né? O Amir até falou isso, né, na entrevista dele, né, que ele deu aí no outro episódio, e ele tem uma certa razão. É lógico que o mercado do luxo também é um mercado importante e a gente também não pode começar a fazer o oposto, né? A ter o preconceito inverso, né? Então, aquela pessoa que teve um sucesso na vida, então também não pode, né? Ter um barcão, ter lá, né, o seu super veleiro, né? E tal. Pode, mas a verdade é que quanto mais fica uma coisa de classe média e menos essas bobagens de status e tal, o veleiro ele vai se tornando um meio de transporte, um meio de lazer, né, um meio de moradia muito mais atraente, né? Cada vez mais as pessoas vão percebendo isso no Brasil. Eu diria que até tardiamente, mas, né, antes tarde do que nunca. Então é legal, eu acho bem interessante que a gente tenha já essa resposta numa pesquisa mais abrangente como essa que você fez, que o número de velejadores novos é um número que cresce, é um alento, porque até bem pouco tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, talvez empiricamente, obviamente, não havia pesquisa, mas o sentimento era um sentimento oposto. E coincidência ou não, bem na época que a gente começou o canal, e isso me deixou muito feliz. Eu ia ficar até triste, surpreso se não tivesse um aumento, né? Porque a gente acha que a gente, junto com outras pessoas, outros canais e outras entidades, a gente ajudou muito para ter cada vez mais velejadores no Brasil. E então, ver que pelo menos uma parte disso a gente fez também me deixa muito feliz. Eu percebo isso, eu sou comodoro de um clube. Eu percebo também, assim, existe uma grande procura por pessoas consultando como é que funciona um clube, como é que é ter um barco, quais são os custos, como é que é o dia a dia, querendo ter a experiência, querendo
participar de uma velejada. Então isso é uma mudança comportamental interessante que a gente está passando na sociedade. Dá para notar isso também no tempo que os velejadores têm um veleiro, né? Não só que velejam, porque há muitos velejadores que não têm um veleiro, que participam de equipes, que alugam um barco, né? E é importante falar aqui que tem muitos outros barcos menores que não entram nessa pesquisa e tem um custo muito menor. Tem laser e tal, que você pode carregar numa carreta ou no teto do carro e velejar numa represa, e é uma experiência fantástica. Você não vai poder dormir nele, provavelmente, mas são muito legais. Mas eu já dormi no barco de 16 pés, que não era feito para isso, e era maravilhoso. Eu passava 3 dias no mar e ficava meio acampado ali. Foi uma época muito legal. E eu queria fazer uma pesquisa que mostrasse não só quanto tempo de vela os velejadores têm, mas qual era a experiência deles com navegações um pouco mais complicadas ou mais trabalhosas, né? Então eu perguntei qual das seguintes aventuras descreveu melhor a maior aventura que já tinha feito. E aí 14% responderam velejar no mar, né? 24% de uma cidade até outra, 18% de um estado até outro, que é uma velejadinha já um pouco maior, né? Às vezes pode ser de 3 dias, tipo Florianópolis, Rio Grande. 28% percorreram vários estados brasileiros, 5% velejaram até outro país, 7% atravessaram o oceano e 1% já foi para lugares extremos como Antártida ou Terra do Fogo. A grande maioria dos velejadores tem o barco para cruzeiro, ou seja, sair para conhecer outros lugares, explorar, né? E 9% tem para regata, e que é a corrida com barcos, né? 65% das pessoas têm veleiro por motivo de cruzeiro, 6% casa na praia, 19% morar a bordo, 9% porque gostam e competem em regatas, e 1% por motivo de investimento. Eu tenho lá minhas dúvidas se o motivo de investimento se justifica. Na prática, a minha experiência pessoal é que não, com o meu pequeno barco. Mas se a gente juntar ali quem navega por motivo cruzeiro, morar a bordo e casa na praia, somados dá 90% e a outra parte dá 10%. Então tem uma relação de 90 para 10. Por que essas figuras aí, né? Por que essa proporção de 90 por 10? Primeiro que são inclinações sobre comportamento das pessoas, gostos e preferências em relação a uma atividade um pouco mais contemplativa, recreacionista, como é o caso de cruzeiro, morar a bordo e tal. E segundo, eu acho que tem uma motivação também econômica e tecnológica, em função de que as regatas, especialmente em barcos de oceano, elas se tornaram altamente tecnológicas, com uma taxa de inovação tecnológica entre um ano e outro, uma apresentação de novidades tal muito forte, muito assombrosa até, né? Com barcos com equipamentos inimagináveis há 5, 10 anos atrás, foils, sistemas eletrônicos de navegação, modelos de navegação computacionais, matemáticos com alta capacidade de processamento, com sensores em tudo quanto é lugar do barco, né, calculando taxas de rotas ótimas, levando em conta vento, ondas, correntes e tudo isso ao mesmo tempo, mais a posição dos competidores. Então a coisa ficou numa escala quase que inatingível, a não ser que você tenha uma equipe muito grande e muito dinheiro por trás para bancar esse jogo. Então isso tira muita gente de cena, né? A vela de cruzeiro é muito maior, né, do que a vela de regata. Eu fico feliz quando eu vejo o Marco Aurélio Sá Ribeiro, presidente da CB Vela, né, falando. Fizemos uma live, né, outro dia, e ele falou novamente da questão da vela de cruzeiro, da Academia CB Vela, de formar, porque quando eu fui gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Vela e Motor, CBVM, lá atrás, já tinha essa percepção de que a vela de cruzeiro era muito maior e que não adiantava ficar falando só para vela de regata, e pior ainda, né, para vela de regata olímpica e tudo mais, que tinha que ser mais abrangente. A vela, ela, com a questão ambiental e tudo mais, e de viver mais simples, que você mesmo
né, fala no #Sal né, e essa filosofia de vida. A própria Aline agora, né, tem esse spin-off que é o Nômade Ali, que eu acho interessante também, porque não é só na vela, né, estão surgindo, né, as tribos nômades, né, novamente, né, mas são pessoas que se cansaram, né, da urbe e de alguma forma, né, não querem mais viver fixos, né, no mesmo endereço, né. Então, seja de que maneira for, seja, né, velejando, seja num trailer, seja viajando mesmo aqui e ali, passando, né, tempos em tempos, né, e vivendo experiências, né. Agora a gente tá chegando num momento do mundo em que, graças a Deus, você viver é muito mais importante que você ter, né. A gente veio de um modelo que era muito focado na questão do consumo, de possuir e tal, e agora já tem pessoas que estão abrindo as cabeças, né, e vendo que é muito melhor você viver experiência, então você tem uma vida mais simples. Eu acho que isso favorece muito a vela de cruzeiro. Mas eu achei muito interessante que 19% tem um barco pensando em morar a bordo. E isso eu tenho certeza que cresceu. A gente não tem como captar isso aqui, precisaria de uma série histórica, tem outras pesquisas, mas isso eu tenho certeza que cresceu bastante. E se eu tivesse uma marina ou um estaleiro, eu ficaria mais ligado nesse grupo de pessoas que já é 1/5 e que provavelmente tem mais dinheiro disponível, não que sejam de famílias com mais condição de que outros velejadores, mas quem vai morar no veleiro tá pensando em comprar tipo uma casa, um apartamento, né? É onde vai morar, não é um brinquedo, né? Por isso às vezes algumas pessoas dizem, pô, mas é caro um veleiro. Cara, um veleiro pra brincar no fim de semana não precisa ser tão caro. Você comprou um laser usado de R$2.000, o preço de uma bicicleta, sabe assim, R$3.000, sei lá. Mas um veleiro que você vai morar, não dá pra esperar que seja esse mesmo preço, né? Assim, é mais complicado, tipo comprar um apartamento, alguma coisa assim, entende? Mesmo assim, por exemplo, eu moro num barco que custou R$130.000. Eu não sei que apartamento eu compraria por R$130.000. Existe, mas é um bem simples. Apesar de muitos não ter colocado como uma das principais atividades com o veleiro, muitos já participaram de regatas, né? Com diferentes níveis de envolvimento. Faz sentido, já que a maioria das regatas que eu conheço de veleiros, há algumas bem sérias, tipo Semana de Vela de Ilhabela, mas a maioria das que eu vi eram... Todo mundo queria ganhar, mas tava mais lá pra comer um churrasco depois e conversar e tirar sarro do outro, tipo uma pelada de futebol, assim, isso é bem normal. Porque a verdade é que, ao contrário dos outros esportes, uma coisa que é curiosa da vela é que a melhor maneira que você tem de assistir uma competição de vela é participando dela, né? Então, sempre tem, isso é uma tradição também no mundo inteiro. Você tem lá aqueles barcos que vão lá, né, tipo, disputar mesmo, ferrenhamente ali, os primeiros lugares e tal, e você tem um bando de barco que tá ali se divertindo, porque quer participar também e quer entender o que está acontecendo, né, naquela regata e ver de camarote, né, ver por dentro. 26% dos velejadores têm habilitação de capitão, que é a mais alta, que te permite atravessar oceanos, não ter limite da distância que você pode ficar de terra. 37% possui mestre, que pode navegar até 20 milhas, que dá uns 37 quilômetros, alguma coisa assim, da costa, mas você pode ir até os Estados Unidos se você não passar essa distância, né? Você pode ir onde você quiser, só não pode atravessar o oceano. E o resto tem o Arraiz, que é a mais simples, que permite andar em águas abrigadas, tipo um rio, uma lagoa, uma enseada. Uma questão importante para manter os custos e também a autonomia de grandes viagens é a capacidade que você tem de consertar o próprio barco. Vou chamar aqui de autonomia de consertos. Para ter uma ideia disso, eu fiz uma pergunta com algumas opções, que eram: eu mesmo conserto tudo no meu barco, ou quase tudo. Eu conserto 75% dos problemas do meu barco, ou 50% dos problemas, ou 25% dos problemas ou menos. Ou seja, chamo um profissional para quase todos os problemas. Isso deu um resultado bem diferente das pessoas que moram a bordo, onde a grande maioria consertava tudo ou 75%. Isso faz todo sentido, porque as pessoas que têm um barco para o fim de semana, né, ou para as férias, não querem, no único período que podem sair com o veleiro, que não estão trabalhando, ir lá consertar o barco. Muitas fazem isso, né, porque realmente baixa muito os custos do barco se você mesmo arrumar as coisas. Mas mesmo não sendo igual ao pessoal que mora a bordo, dá para notar ali que a quantidade de pessoas que conserta
50% ou 75% dos próprios problemas é bastante. Somando as áreas coloridas do gráfico ali, dá pra ver que a maior parte de longe dos consertos feitos num barco são feitos pelos próprios donos, né? Então, porque isso baixa muito o preço de ter um barco. E separando essa informação por estado, eu pude eleger o estado mais casca-grossa quanto à manutenção de todos, que é o Paraná, a Rússia brasileira. Eu tive lá e eu pude ver isso. Lá ninguém respondeu que chama um profissional pra tudo, e mesmo quem conserta menos de 75% de tudo que tem no barco é raro. E eu vi isso. Lá tem uma cultura de pátio, assim, do clube, onde os barcos estão no seco, que todo mundo se ajudando, e os donos de barco ali arrumando seu próprio barco, e é uma coisa que eu curti bastante. Eu gosto dessa coisa do it yourself bastante. Os velejadores que responderam navegaram no último ano, na média, 757 milhas por ano. Cada milha é 1.852 metros. Aqueles pontos bem altos ali em cima do gráfico, pelo menos um deles eu sei que é um skipper, um profissional que eu falei que leva barcos para outro lugar, né? E eu imagino que outros também sejam. Então, nesse outro gráfico que aparece aqui, eu tirei esses dois para ficar um pouco mais entre os velejadores normais, entre aspas, assim, né? E a média caiu para 646 milhas. Eu identifiquei uma leve tendência de quanto mais anos de vela, mais milhas navegadas por ano, mas é uma tendência bem leve. E aí uma coisa que eu aprendi de estatística com o Basílio, que tem aquele número ali, o R2, ó, que tá ali em cima, no canto, que tá em 0,0591. E esse número, quanto mais perto de 1, mais forte é a tendência daquela linha ali, né? Então essa é uma tendência bem fraca, não dá pra dizer que isso é muito... É a margem de erro da pesquisa, praticamente, e não dá pra dizer isso com segurança, assim. Se fizesse essa pesquisa ano que vem, talvez nem aparecesse essa tendência. Cada ponto nesse gráfico aqui é um velejador. Mas o gráfico é interessante, não pelo fato de... Ele é interessante exatamente pelo fato dele não mostrar aquilo que a gente imaginaria que ele deveria mostrar. Sim, eu como gestor de um clube, né, me chamou a atenção, né, esses dados, porque assim... o que esse cara faz, né? Quem é sócio de um clube ou frequentador de uma marina, né? É o cara que vem final de semana, vai fazer um cruzeiro, vai ali numa ilha, dá uma voltinha, vai sábado e volta domingo, tal. Esse é o grande público, né, da vela brasileira. Depois tem, né, os caras que têm um pouco mais de mobilidade aí. Eventualmente tem crescido muito, né, o número de pessoas que estão morando a bordo, e essas pessoas às vezes não têm mais um local fixo. Quem já viu aí, ó, todo mundo reclamando que não tem CEP para poder comprovar endereço, né? Quando eu separei por regiões, notei que a média é muito coerente sobre as regiões brasileiras, mais ou menos dentro da margem de erro, com exceção do norte, onde os barcos que participaram da pesquisa são menores também, então é natural que eles velejem por distâncias menores. Até agora a gente falou dos velejadores, vamos falar dos barcos. Os fabricantes ou projetistas mais encontrados que encontraram na pesquisa foram... E aqui eu vou usar o termo mais comum da gente se referir a eles, às vezes pelo projetista, às vezes pela marca. Delta, com 16% dos barcos que responderam à pesquisa, é um estaleiro que existe há vários anos lá no Rio Grande do Sul, fabrica muitos barcos ainda. Seguidos da Mariner, com 12%. Esse aqui é um grande estaleiro, talvez o maior que o Brasil já teve, produziu 4.000 veleiros, mas fechou em 94. E depois a Fast, que tem uma história muito parecida com a Mariner, também um grande estaleiro. E em quarto, os barcos do Cabinho, que é o projetista de veleiros mais conhecido do Brasil, com certeza, mas ele não produz os próprios veleiros geralmente, ou é produção artesanal, ou alguns estaleiros também produzem os barcos deles. Aí depois tem... Os barcos do Cabinho são bastante comuns, principalmente no Sudeste. Aí depois tem a Velamar, que fabricou o Balanço, que é o meu veleiro, a Brasília Náutica, outros dois estaleiros grandes que não existem mais, assim como a Mariner. E depois, encerrando a lista, Flash, que ainda fabrica catamarãs grandes, inclusive, Skipper e Beneteau, que é a primeira marca estrangeira a aparecer aqui na lista, são barcos franceses, muito legais. Bom, esse gráfico aí dos projetistas e fabricantes é muito legal, né, cara? Mostra a perseverança aí do Ricardo, né, da Delta, né, que resolveu meio que encampar o espírito do veleiro brasileiro e segurou essa peteca, né? A gente teve anos muito duros, né, para todos os estaleiros, né? Não só agora, né, recentemente, mas, né,
o Brasil cresce muito pouco, né, na média, o PIB, aquele negócio lá, aquela discussão macroeconômica maior, então é muito complicado para esse mercado se expandir. A Mariner, em segundo lugar, né, mostra o quanto a qualidade, né, do estaleiro Mariner, né, e aquele portfólio, né, de modelos que eles tinham, desde Day Sailor, né, cara, até barcos, né, de oceano. É pena que a gente esteja falando, a Delta está viva, né, mas Mariner não existe, Fast não existe. Aí aqui a gente tem, né, o Cabinho, que graças a Deus o Cabinho existe, né? Mostra também o quanto o Cabinho é importante, né? Com os projetos dele, né? Com essa militância dele pela vela. E os modelos mais comuns são Delta 36, bastante, o Day 23, Delta 41, Cal 92, Fast 310, Delta 32. E é legal procurar esses barcos. O Delta 36 é um barco muito legal mesmo. O D23 era um barco da Mariner que foi muito popular. E me contam que na época da Mariner era legal, assim, que não sei o que acontecia na época e tal, mas sei lá, pessoas mais simples conseguiam comprar um barco novo e parcelado. E eu odeio um barco bem bacana dessa época. Hoje eles já têm 30 e poucos anos. O Delta 41, que é um barcaço, barco muito legal. Cal 92, barco da Mariner também, Fast 310, Delta 32, outro barco da Delta. Todos barcos muito legais. Muitas pessoas colocaram só catamarã sem descrever o modelo e colocando fabricação própria, e depois Fast 345, Skipper 30 e Aladdin 30, que é do Cabinho. A média que a gente encontrou do ano de fabricação dos barcos é 1997. Mas esse é um exemplo claro de que como a média às vezes quer dizer nada. Porque é muito difícil você encontrar um barco de 97. Porque lá pro 94, quando fechou a Mariner, quase todos os estaleiros grandes do Brasil fecharam também, com exceção da Delta. Então, você vê um apagão naquela época de veleiros. O que aconteceu nesse período foi que em 1994 o Brasil vinha de um processo de hiperinflação, inflação a quase R$2.500, 2.500% ao ano de inflação. E no dia 1º de julho de 1994 foi implementado o Plano Real, que entre várias medidas causou uma grande recessão na economia, aumentou o desemprego. Foi um período em que a taxa de câmbio permaneceu fixa, não sei se alguns vão se lembrar lá, era R$1, comprava $1. Então, de repente, tudo lá no exterior ficou barato, o mundo ficou barato para o Brasil, e nós passamos a ter um poder aquisitivo internacional muito grande. E aí, é claro, boa parte da demanda foi lá para fora, e aí comprar produtos de melhor qualidade e tudo isso. Simultaneamente, na época do Plano Real também se adotou políticas de abertura comercial para forçar a competição internacional, para segurar a inflação, e aí a indústria naval naufragou nesse período ali, e até hoje não se recuperou direito, ou seja, hoje era para nós ter uma indústria naval com esses barcos de recreio de médio porte, pelo menos o dobro do tamanho do que nós tínhamos na época, e a gente não tem uma indústria ainda do tamanho que nós tínhamos nos anos 80. Existia, né? A Mariner ainda fabricava, né, uma gama grande de veleiros, a Fast, né, estava aí. Acho que no fim dos anos 90, caso eu esteja errado, imagino que a Skipper já tinha, MJ com certeza. Então, eu acho que é um reflexo, talvez, do número de unidades vendidas, que tenha sido menor, porque justamente chegou a concorrência dos importados, né? Então foi um momento em que para os estaleiros nacionais, tanto que vários deles, né, fecharam as portas, né, depois disso. A média do tamanho dos veleiros varia dentro da margem de erro lá pelos 30 pés, com exceção do norte. Dá para dizer aqui que, considerando a margem de erro, que fora o norte é tudo mais ou menos o mesmo tamanho. No norte ficou menor, 23 pés. E 48% dos veleiros do Brasil são guardados em clubes, sejam em poitas ou piers. É uma leve diferença de tom ali, definindo os dois. E 30% em marinas. O restante guarda em casa. Às vezes a pessoa tem uma casa que tem uma poita na frente, já vi casas com pier na frente, ou na âncora mesmo, que é jogar uma âncora e deixar o barco lá. Já vi bastante também.
por menos. E agora, finalmente, os custos. Você deve ficar falando, pô, esse cara demorou sei lá quantos minutos para chegar aqui para falar os custos. Sim, mas é porque eu não gosto de enganar as pessoas e dar informações quebradas para elas. E era necessário falar do que a gente tá falando aqui, que tipo de barco, o que entrou na pesquisa. E se você não gostar desse estilo, assim, se você preferir uma verdade embrulhada de qualquer jeito e pegar ela e consumir do jeito que vier, você não está no canal certo. Mas é a informação mais esperada desse vídeo, eu tenho certeza. Não é uma informação fácil de dar, porque a gente está falando de muitos lugares diferentes, de muitos barcos diferentes, como vocês viram, com custos que variam ali de 15 mil reais para 1,5 milhão de reais. Mas então a gente tentou mostrar isso de uma forma que sirva para todo mundo. Há uma média, claro, mas simplesmente dar essa média, como no caso do ano de fabricação dos barcos, não serve para quase nada. Então esse aqui é um gráfico onde cada bolinha dessas é um barco, um veleiro. Da esquerda para a direita, o tamanho dos barcos varia de 16 a 54 pés. Um barco de 16 talvez você compre aí por 10 mil reais ou menos. Um barco de 54 pés é provavelmente 1 milhão ou mais. É algo, tem poucos, na pesquisa acho que teve um só. E de baixo para cima, o custo anual de manutenção varia de R$ 1.380 por ano, a média, até R$ 50 mil por ano. Já dá para identificar uma tendência ali, ó, o R2, que em outros gráficos era de 0,05, agora já é bem maior essa tendência, mas a gente vai melhorar ela. Neste outro gráfico aqui dá para ver o problema dessa amostragem. Eu quero dar esse custo por pé, por tamanho, que aí tem mais sentido. Mas quando você divide os barcos por tamanho, tem alguns, tipo, por exemplo, 43 pés, só tinha um barco, então não tem uma média, tem a realidade de um barco e acaba dando esse gráfico totalmente distorcido, mas que a gente enxerga uma tendência e dá pra enxergar, mas conforme chega nos barcos maiores a gente tem menos deles e essa média fica pouco útil. Então o que eu fiz? Para reduzir esse problema, eu agrupei os barcos em tamanhos que eu considerava que são da mesma categoria, assim, mais ou menos de 4 em 4 pés, tem um ali que ficou 5 pés. E aí sim, a gente chegou num gráfico com a tendência clara que o R2 é 0,98, muito próximo de 1. É uma tendência que dá, essa sim é uma tendência que dá para levar a sério e que pode servir como um conhecimento mais útil pra gente, mais seguro. E eu fiz mais do que isso, eu juntei num gráfico o que é reparo em vermelho, aquilo que estragou e você precisou consertar, e o que foi gasto em melhorias em azul, que é o que você melhorou no seu barco, não necessariamente o mínimo que você precisa para manter ele flutuando e funcionando. E a soma dos dois em amarelo. E aí, cruzando as linhas, eu descobri ali que de 30 a 33 pés, na média, por ano, gastam 6 mil reais de reparos. E bate, é o tamanho do meu, mais ou menos, e bate razoavelmente bem. Já um barco de 45 pés, em um ano, vai custar algo, e na média, né, como 16 mil reais. Já é mais, você vê que essa curva, ela não é linear, ela cresce, né, exponencialmente. Isso é muito bacana, agora você já sabe a média, mas agora eu vou te ensinar o que você precisa para ficar abaixo da média, para gastar menos do que isso. Porque você observa naqueles gráficos que tem uma galera, muita gente que gasta menos do que isso. E não é um número pequeno, não é exceção, é muita gente. Para começar, para ficar mais gráfico e eu poder comparar mais coisas, por exemplo, comparar o ano do barco, né, que é muito complicado, os barcos mais novos tendem a ser maiores, então é muito difícil tirar essa conclusão. Eu fiz um outro gráfico pegando esses mesmos custos, reparo, manutenção, melhorias, e dividindo pelo tamanho do barco, e criando, por exemplo, manutenção por pé, custos por pé e reparos por pé. Nota que ainda assim há uma diferença, como o crescimento é exponencial, o custo por pé de barcos maiores é maior. Os barcos que ficam na água doce gastaram proporcionalmente menos em manutenção do que os barcos de água salgada. Na minha opinião, o barco gastar menos em água doce tem a ver porque você precisa pintar o fundo do veleiro menos, porque não tem craca na água doce, e na água doce tem menos problemas de ferrugem ou de eletrólise também por causa do sal. A experiência de vela não parece afetar muito o custo de manutenção. Não posso dizer que a qualidade dessa manutenção é a mesma com quem tem mais experiência ou não, mas pelo menos o custo gasto não parece ter sido afetado. Quanto à idade do barco,
apesar do meu lado racionalista dizer que sim, que um barco novo dá menos problema, e eu continuo acreditando nisso, o custo de manutenção por pé e mesmo de reparo não encontrou uma tendência clara, assim. Na verdade, uma tendência fraquíssima aqui no gráfico mostra que quanto mais novo você gasta mais. A interpretação que eu faço disso é que os barcos novos têm um dono com mais dinheiro. E o tipo de manutenção que eles fazem é diferente. Por exemplo, você sabe desde o último vídeo, se você assistiu, que o meu motor ele está assim, colado com tubolite. Se eu tivesse dinheiro, eu teria trocado o motor já. Por exemplo, as minhas vigias, elas estão funcionando e beleza, mas se eu tivesse uma graninha a mais, talvez eu trocaria elas, né? Então, e consideraria isso um reparo, porque as minhas, elas estão meio velhinhas, assim. Então, eu acho que o custo nesse sentido é porque quem tem mais dinheiro consegue fazer uma manutenção mais exigente, principalmente na parte estética. Você imagina que você tem um barco de R$1 milhão ou R$500 mil, e de repente arranha alguma coisa que vai custar R$10 mil para consertar. Você vai arrumar, porque senão você vai perder de depreciação no teu barco uma quantidade grande. Agora, se você tem um barco que é mais antigo e tal, e custa R$60 mil, e você vai fazer o mesmo reparo por 10 mil, você vai... deixa arranhado, eu vou dar uma pintada aqui, entende? Então, essa é a minha interpretação. Se você tiver uma interpretação melhor sobre isso, é bem-vinda. Voltando à pesquisa, os custos variam razoavelmente de região para região também. Não só o valor total desse gráfico, mas a distribuição entre reparos e melhorias. Isso parece ser afetado pela questão de ser água doce ou salgada também. Lembre-se que toda a pesquisa aqui é sobre quantas pessoas gastaram, não quantos profissionais de lá cobram. São coisas diferentes. Mas aí entra outra coisa que eu acho que afeta mais, que é a autonomia do velejador em consertar as próprias coisas, o seu próprio barco. Nesse gráfico em vermelho, você tem os reparos, em azul as melhorias e em amarelo a soma dos dois. Nota que o grupo que arruma quase tudo no seu barco gasta bem menos em reparos. Não quer dizer que gaste na manutenção menos, mas há uma tendência bem clara caindo os reparos e parece que em alguns casos sobra mais dinheiro para fazer melhorias no barco. Quanto ao custo de docagem, onde é que você guarda o veleiro, há uma diferença grande de regiões também. Em vermelho a gente tem o custo por pé em um pier, onde o barco fica parado no trapiche, no pier, e em azul o custo médio geral, né? Pode ser uma poita ou na âncora. No sul, esse valor é quase igual porque nunca encontrei uma poita no Rio Grande do Sul, não sei nem se há alguma por lá. A maioria dos lugares, dos clubes e marinas tem pier e é um pouquinho diferente porque tem gente que eu sei, Pelotas tem um condomínio, por exemplo, onde tem um condomínio onde tem vagas para você deixar o seu barco dentro do condomínio. Já no Sudeste há muitos barcos em poitas, então a diferença cresce bastante. O valor do Sudeste é composto também por muitos barcos na água doce, no Tietê e na Guarapiranga, onde desce bastante esse valor. E os valores de uma vaga no pier no mar, no Sudeste, são consideravelmente mais altos, por volta de R$50 o pé. E esse também aqui é um custo, não é o custo do que as marinas cobram, esse é o custo de quantas pessoas pagam. Então, por exemplo, em Itajaí eu encontrei pessoas que tinham um contrato muito antigo, de anos, e já subiu o preço da marina, mas elas continuam pagando um valor reajustado, dependendo do contrato. Então, esse aqui não é um custo, digamos, que a marina está cobrando agora. Isso você vai ter que ligar e perguntar. Aliás, eu vou aproveitar para agradecer a Marina do Bracuí aqui, que é uma marina fantástica, e num condomínio incrível, e vale a pena conhecer se você quiser deixar um veleiro por aqui. Agora, comparando clubes e marinas, os clubes na média têm um custo mais barato por pé para deixar o barco. Porém, isso também está influenciado pelas regiões, porque há muitos clubes, há muito mais veleiros em clubes no Rio Grande do Sul, por exemplo, e no Paraná, onde é mais barato o preço do que aqui no Sudeste. Mas os clubes têm um outro custo, que é o preço do título. Neste gráfico você tem a média do custo para se associar em um clube em cada estado. Vale lembrar que esses valores variam loucamente dentro de um mesmo estado. Há clubes do Rio Grande do Sul que você leva o barco, se você levar um barco não cobram nada. Há outros clubes que cobram R$30 mil, título de transferência junto. E em São Paulo o clube mais barato custa R$1.000 e o mais caro R$120 mil. Então tem para todos os gostos e bolsos. No Paraná a diferença chega a ser de R$3 mil para R$180 mil.
E vale lembrar que quem mora a bordo, a maioria que a gente mostrou, não tem clube ou marina, mora na âncora. Sabe aquele ditado que diz que um velejador sempre quer um barco 2 pés maior que o seu? Não é verdade. Na verdade, 87% dos velejadores que a gente entrevistou não pretende trocar de veleiro, pelo menos a curto ou médio prazo, e aqueles que querem, na verdade, querem um veleiro 7 pés maior do que o seu. Mas essa diferença diminui conforme o tamanho do barco, e há inclusive algumas pessoas com barcos com 36 pés ou mais que gostariam de trocar por um veleiro menor. Eu conheço algumas. Sim, eu mesmo estou no grupo aí de quem quer aumentar, mas é uma coisa mais de longo prazo. Gostaria de sair de um barco de 20 pés para um barco de 30, mas aí quando eu tiver condições profissionais de poder ficar bom tempo a bordo, daí eu justificaria um barco maior, né? Mas esse é um fato interessante, né? Porque se as pessoas tiverem condições, tanto em termos de custo de deixar esses barcos em clubes e marinas, etc. e tal, quanto manutenção, etc. e tal, a vontade, né, dos velejadores ou dos consumidores desse tipo de serviço é de aumentar a demanda em relação a barcos maiores. Isso é uma coisa boa para todo mundo, né? Para gestores de marinas e clubes, prestadores de serviços e tudo mais. Se essa tendência encontrar eco naquela outra que foi mostrada lá no começo da pesquisa em relação a que existe um número muito grande de pessoas que estão há menos de 5 anos na vela, né? Isso cresceu mais que proporcionalmente em relação a outros. Esses fatores se somam nessa leitura que estamos fazendo hoje de que existe uma redescoberta, né, do mundo da vela no Brasil, e que talvez isso nos próximos anos aí se consolide como uma tendência realmente de longo prazo. Há muito tempo me perguntavam essas questões de quanto custava morar em um veleiro e quanto custa manter um veleiro, e eu sempre... Era difícil dar uma resposta porque eu tinha a minha resposta, mas eu sabia que não servia para outras pessoas. E a experiência pode atrapalhar, ela pode enganar a gente, né? E parecer que a nossa realidade serve para todos. E acho que com esses 2 episódios eu me sinto bastante orgulhoso de ter dado uma resposta útil para a maioria das pessoas, para um grande número de pessoas. E eu espero que você tenha gostado e tenha ficado tão satisfeito quanto eu fiquei de fazer esses 2 vídeos. Porque uma resposta errada poderia iludir alguém, entrar na vela e não ter condições, ou poderia afastar pessoas que achavam que é caro demais e tal, e na verdade não era. Ou então podem identificar assim, de repente eu não posso um barco de 40 pés, mas um de 30 vai me dar muitas coisas legais e eu posso, né? Então eu acho que vai ser útil para muita gente esses 2 episódios durante muito tempo. Mas ao mesmo tempo que eles são úteis, esses gráficos e números, é importante não ter uma certa cegueira com essa informação, que é confiar demais neles e achar que o que tá ali vai ser a sua realidade. Olhando assim grandes números, estatísticas que acabam criando um padrão, a gente tem a falsa ideia de que controla as coisas. Quando na realidade a gente não tem a capacidade de controlar nenhuma nova vida que talvez você esteja procurando, e nem mesmo a vida que você já tem. Não se esqueça que provavelmente um daqueles gráficos de dispersão com uma tendência de média tem uma bolinha lá embaixo que representa uma pessoa e que arranjou métodos muito diferentes para manter seu barco, e nem sempre fáceis, às vezes com custo pessoal grande, para manter uma paixão, um sonho. E que cada um acha uma forma diferente de manter seu barco. E se você optar por comprar um barco ou trocar de barco, tanto acima ou abaixo da média, não se esqueça que a sua experiência individual vai ser tão única quanto cada uma das pessoas que formaram esses gráficos. E não se esqueça que a estatística tenta imitar a vida, e não ao contrário. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe um like e clique no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E se você gostou muito, muito mesmo, e essa informação foi útil para você e você quer contribuir de alguma forma, torne-se também um apoiador lá no Apoia-se, deixe um café para nós. Nós agradecemos muito, e isso ajuda a gente a fazer um episódio todo domingo às 10 da manhã. E se você se interessa por vida nômade e outros assuntos que não necessariamente são veleiros, mas gosta da mesma vibe do #Sal,
Inscreva-se também no canal Nômade Ali, que tem episódios toda quinta. E você se inscreve clicando aqui. Lá a Aline, que fez a playlist Flor de Sal aqui no canal, mostra bastante sobre a vida nômade em veleiros e também vans e qualquer outra forma de vida nômade.